Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos iniciar falando sobre engenharia de requisitos. Como ela pode ser útil para nós definirmos o que será feito dentro dos nossos sistemas, né? Na produção, na construção do nosso sistema. Bom, a engenharia de requisitos, pessoal, ela fornece mecanismos para entender o que o cliente está querendo construir com aquele sistema. Então ele ajuda a gente a externalizar o que está dentro ali do pensamento do cliente, o que ele quer com aquele sistema, de tal forma que a gente consiga entregar essa informação para a nossa equipe de desenvolvimento, para que possa ser construído aquela solução. E aí dentro desse processo, né, a gente utiliza diversas técnicas e a ideia é que a gente vá construindo esse entendimento junto com o cliente para que a gente consiga, no final das contas, entregar um software que realmente o cliente ele deseja, realmente o que ele quer. E aí, pessoal, nesse processo, né, eu trouxe aqui uma figura para ilustrar algumas das coisas que podem acontecer quando a gente está ali conversando com o cliente e esse processo ele não é bem executado. Então, por exemplo, eu tenho aqui um exemplo de como o cliente explicou o que ele queria com aquele produto ou com aquele software, né? E a gente vai olhando aqui para as diversas figurinhas, né? Cada fase do processo as pessoas entendem de uma forma diferente. Então, eu tenho aqui, por exemplo, como o líder do projeto entendeu, então provavelmente isso aqui não vai funcionar. Como o analista planejou, né? Isso aqui provavelmente também não vai funcionar se você quiser um balanço funcional. E aqui no final, pessoal, é um exemplo de como realmente o cliente queria. Então, era isso aqui que ele queria como um produto final. Então, a ideia da engenharia de software é que a gente consiga entender o que o cliente explicou para que a gente consiga lá no final entregar o que realmente ele explicou. Para isso, pessoal, nós precisamos de executar algumas fases, alguns processos, né? Então, dentre eles, na engenharia de software, a gente tem aí a descoberta ou elicitação dos requisitos, de análise desses requisitos, a especificação desses requisitos, onde a gente documenta de uma forma mais forte esses requisitos, e a validação deles, né, onde a gente está ali sempre em contato com o nosso usuário, fazendo aí essa validação, fazendo essa análise se o que a gente realmente trouxe, o que a gente entendeu é aquilo que o usuário quer. Né? E aí, pessoal, junto a isso, né, essas fases elas vão indo e voltando aqui. Então, a gente quer depois, no final das contas, ter um documento com os nossos requisitos o mais fiel possível ao que o usuário quis dizer com aquele sistema. E aí, pessoal, a gente tem basicamente dois esforços aí grandes quando a gente fala aí da parte de licitação de requisitos. A gente tem aí a descoberta dos requisitos e a gente tem diversas técnicas que nós podemos utilizar para poder entender o que o usuário está querendo que seja construído com aquele sistema. E logo depois a gente vai para o processo de análise, realmente aí verificar, olhar se existem requisitos que são ambíguos, então requisitos que são contraditórios, por exemplo. Então isso pode acontecer, principalmente quando a gente tem diversos usuários nesse processo de explicar para a gente o que ele quer com aquele sistema. Então a gente pode ter, por exemplo, em um sistema, né, dependendo do tamanho do sistema, a gente pode ter que entrevistar e conversar com diversos usuários. E cada usuário vai ter uma visão particular daquele sistema, do que ele quer para aquele sistema. Então, essa fase de análise, ela ajuda a gente a tirar essas ambiguidades entre os requisitos descobertos. E aí, pessoal, uma das formas que a gente tem de fazer isso é a entrevista com o usuário. E aí eu trouxe aqui uma tirinha só para brincar um pouquinho com essa questão, né? Então, nessa tirinha, a entrevistadora pergunta: o que você quer com esse software? E aí o usuário fala: olha, eu quero que você desenvolva aí o meu projeto. Aí ela pergunta novamente: mas o que você quer dizer? O que você quer fazer com esse software? Aí o usuário ele diz: olha, eu não sei o que eu posso fazer, até que o software esteja fazendo. E ela continua perguntando: olha, preciso de informações para que
eu consiga construir esse software. E aí o usuário, olha, você pode projetá-lo para dizer depois quais são esses requisitos aí que você está querendo que eu diga. Então, isso aqui ilustra, pessoal, que o usuário, ele normalmente ele não está muito interessado ali nessa parte de te explicar as coisas. Por quê? Porque ele tem as atividades dele do dia a dia, né? Então ele precisa entregar um relatório, ele precisa cadastrar coisas lá no outro sistema anterior. Então fica aí a cargo de vocês levarem essa importância, explicarem essa importância para o usuário e criarem aí um processo que vocês consigam, no final das contas, tirar essa informação do usuário. Então, uma das técnicas em entrevistas, a gente tem diversas outras técnicas, como por exemplo, questionário, brainstorming, workshop, olhar os documentos que a empresa tem, o que o usuário utiliza. Então, esses documentos, alguns deles eles vão ser representados de forma digital. Então, é importante que a gente analise essa documentação. Então, toda essa informação ela é útil para você entender o que aquela empresa ou o que aquele usuário quer com aquele sistema ali no final das contas. E aí, pessoal, como eu já falei, essa descoberta envolve conversar com pessoas, analisar processos, documentos, buscar o entendimento do domínio junto com as suas restrições. Então, pode ser que você não extraia todas as informações da empresa, mas você pode entender sobre o domínio que a empresa está trabalhando. Por exemplo, se for uma empresa de vendas na área de computadores, por exemplo, então é interessante você entender esse domínio, né? Quais são os equipamentos que ela vende, o que normalmente está ali no dia a dia de uma empresa dessa, logística. Ela deve envolver usuários finais, gerentes, pessoal da manutenção, especialistas no domínio. Aí você pode, por exemplo, lançar mão da contratação de um especialista naquele domínio para te ajudar a entender, te explicar sobre aquele domínio. Ou seja, os stakeholders daquele projeto, ou seja, os stakeholders, as partes interessadas daquele projeto. Então a ideia é que você consiga envolver, tenha o envolvimento de todas esses papéis, dessas pessoas, para que você consiga entender melhor o domínio que você está tentando trabalhar, que você está tentando resolver e construir uma solução. Então, pessoal, um requisito é uma parte muito importante quando a gente está aí tentando descrever o sistema. E eu trouxe aqui a definição dele. Um requisito é uma característica ou um atributo, uma qualidade que o sistema que você está tentando descrever tem. Então, um exemplo, o sistema deve permitir o vendedor cadastrar um novo cliente. O sistema deve gerar um relatório visual de todas as vendas realizadas no dia. Então, com essas descrições, a gente começa a documentar e entender de forma clara o que o sistema precisa entregar, o que ele precisa fazer em termos de funcionalidade. Isso é importante também, pessoal, porque uma vez que a gente entendeu o que precisa ser feito, isso aqui vai gerar uma quantidade de trabalho, né? Vai gerar um esforço no projeto. E isso precisa ser, claro, acordado com o seu usuário, com o seu cliente, com o dono do produto, o dono do projeto, quem é que está bancando aquele projeto. E com isso vocês conseguem argumentar e dizer e mostrar o que foi acordado e o que foi entregue lá no final do projeto. Basicamente, nós temos dois tipos de requisitos, de forma mais macro: requisitos funcionais, requisitos não funcionais. Os requisitos funcionais, pessoal, fala da funcionalidade do sistema. Então, por exemplo, o sistema deve permitir ao vendedor cadastrar um novo cliente. Requisitos não funcionais, né, o próprio nome diz, não são funções. Ele descreve características ou restrições sobre as funcionalidades do sistema. Então, por exemplo, o cadastro do cliente deve ser acessado somente por usuários logados com o papel de vendedor. Então, percebam que eu estou restringindo o requisito funcional. Então, aqui eu digo qual a restrição desse requisito funcional aqui de cima. Beleza, pessoal? Valeu!